tarde a todos. Gostaria de iniciar pedindo desculpas pelo atraso no início da sessão. Aos senhores presentes, advogados presentes, vejo que há um número significativo de sustentações orais a serem realizadas na sessão de hoje, então, de início, eu já peço desculpas pelo atraso no início dos trabalhos. De acordo, então, com o disposto no artigo 124 do Regimento Interno, havendo número legal, eu declaro aberta esta que é a primeira sessão plenária ordinária do ano de 2020. Cumprimento o conselheiro André Siqueira Martins, cumprimento o conselheiro Cristiano Lacerda Guerri, desejando a ambos um excelente ano de 2020 e estendendo os cumprimentos ao procurador Dr. Henrique Lima, também agradecendo aqui a presença e dizendo que é uma honra poder participar de sessões plenárias ao lado de Vossa Excelência. Também desejando um excelente ano de 2020, esperando que possamos a todos, na verdade, não só aos conselheiros, aos integrantes do Ministério Público e também a todos os servidores desta casa. A primeira sessão de 2020 em que eu venho participar e venho a presidir. Diante disso, eu indago aos senhores conselheiros se estão de acordo com o resumo das atas das sessões plenárias anteriores. São, na verdade, algumas atas. A última ordinária de 2019, a sessão realizada em 18 de dezembro de 2019, e as atas da primeira e da segunda sessão, da primeira e da segunda sessões extraordinárias de 2020, realizadas respectivamente em 8 de janeiro de 2020 e 15 de janeiro de 2020, essas duas extraordinárias presididas pelo senhor conselheiro Rodrigo Melo do Nascimento. Conselheiro André e conselheiro Cristiano, estão de acordo? De acordo. Os resumos foram distribuídos previamente aos gabinetes de Vossas Excelências, então esses resumos estão aprovados. Peço que a Secretaria das Sessões realize o sorteio dos processos que se encontram para distribuição na data de hoje. Lembrando que tanto o conselheiro Rodrigo Melo do Nascimento, como também o conselheiro Marcelo Virgínio Maia, ambos encontram-se em gozo de férias regulamentares, razão pela qual não participam do sorteio da presente data. Senhores conselheiros, inicialmente, antes de passarmos à relatoria dos processos que se encontram colocados para hoje, por força de previsão regimental, faremos as seguintes distribuições. Em primeiro lugar, será realizada a designação do relator das contas do Governo do Estado do Rio de Janeiro, contas do presente exercício, contas, portanto, do exercício 2020, que serão relatadas em 2021. E, em seguida, será realizado o sorteio dos relatores das contas de governo dos municípios jurisdicionados deste tribunal, também relativas ao presente exercício e que serão relatadas em 2021. Começamos, então, com a designação do relator das contas do Governo do Estado do Rio de Janeiro, referente ao exercício 2020. Com relação a essas contas, eu esclareço que há necessidade de se completar o rodízio entre todos os conselheiros que compõem o corpo deliberativo do tribunal. E isso em atendimento ao contido no parágrafo 8º do artigo 124 do Regimento Interno. E dessa forma, o único relator apto para a relatoria das contas de governo do Estado do exercício 2020 é o conselheiro Cristiano Lacerda Guerri, de forma que possamos completar o rodízio nos termos do artigo 124 que já mencionei. Então, dessa forma, o relator das contas do governo do Estado do Rio de Janeiro de 2020 a serem apreciadas em 2021 é o conselheiro Cristiano Lacerda Guerri. A partir de agora, a Secretaria das Sessões ela dará prosseguimento aos demais sorteios, sorteios das contas dos municípios jurisdicionados do tribunal. E para que possamos dar continuidade aos trabalhos e não aguardarmos o sorteio de tantos municípios, esse sorteio vai ficar, o resultado vai ficar visível nas projeções das telas dos televisores enquanto a sessão ela transcorre.
eu informo que os resultados do sorteio eles ficarão disponibilizados tão logo estejam finalizados. Então, essas eram as questões relacionadas às distribuições que devem ser também por força regimental, realizadas na primeira sessão ordinária do respectivo exercício. Também, agora em cumprimento ao artigo 133 do Regimento Interno, eu passo a comunicar as datas das sessões ordinárias, tanto do Conselho Superior de Administração, como também as sessões administrativas da Escola de Contas e Gestão. Em relação às sessões ordinárias do Conselho Superior de Administração, elas serão realizadas. São 4 sessões ordinárias por exercício, realizadas trimestralmente, sem prejuízo, obviamente, da convocação de sessões extraordinárias, mas as ordinárias que devem ser marcadas, devem ser designadas no início do ano, elas serão realizadas. Primeira sessão em 18 de março de 2020, segunda sessão 3 de junho de 2020, terceira sessão ordinária 16 de setembro de 2020 e quarta sessão ordinária 16 de dezembro de 2020. De outro lado, em cumprimento ao artigo 7º do Regimento Interno da Escola de Contas e Gestão, e aí aqui por delegação do presidente do Conselho Superior da Escola de Contas e Gestão, o conselheiro Rodrigo Melo do Nascimento, que me passou as datas, eu apenas faço a comunicação aos senhores neste momento. A primeira sessão será realizada em 4 de março de 2020, a segunda sessão em 3 de junho de 2020, terceira sessão 16 de setembro de 2020 e quarta sessão 16 de dezembro de 2020. Na verdade, as datas previstas elas são coincidentes em relação aos 3 últimos trimestres, apenas em relação ao primeiro trimestre é que há uma diferença da data da sessão do Conselho Superior de Administração em relação ao Conselho Superior da Escola de Contas e Gestão. Passando agora às decisões da presidência adotadas durante o período do recesso e que devem ser submetidas a referendo por parte do corpo deliberativo, eu passo então a fazer a comunicação aos senhores conselheiros e o faço com base no parágrafo 4º do artigo 103 do Regimento Interno desta Corte, que o conselheiro Rodrigo Melo do Nascimento, vice-presidente no exercício da presidência, adotou decisão em 3 processos que serão a seguir discriminados e que devem ser referendados pelo plenário. O primeiro deles são, portanto, decisões adotadas pelo conselheiro Rodrigo Melo do Nascimento no exercício da presidência, em processos em que havia urgência na apreciação. O primeiro desses processos é o 200.343, dígito 2 de 2020, que é uma representação Prefeitura Municipal de Maricá. É uma representação interposta por Futura Comércio de Materiais Educacionais Limitada, com tutela provisória para fins de suspensão de certame agendado para o dia 14 de janeiro de 2020, edital de pregão presencial 87 de 2019, pelo Sistema de Registro de Preços. O conselheiro Rodrigo Melo do Nascimento, na qualidade no exercício da presidência, ele verificou a necessidade de prévia manifestação do jurisdicionado quanto às alegações da representante e, por essa razão, decidiu pela comunicação para pronunciamento sobre as alegações trazidas pela representante e pelo posterior encaminhamento à SGE para que sejam adotadas as medidas relacionadas à instrução do feito com posterior oitiva do Ministério Público de Contas, indago se Vossas Excelências referendam essa decisão. Na verdade, não foi adotada a tutela provisória, foi uma decisão apenas de oitiva da parte antes da apreciação da cautelar. Está referendado? Referendo. Então, essa decisão está referendada. Em seguida, processo 244-7350-19. Também representação interposta questionando edital de licitação da Prefeitura de Maricá
representação interposta pela Sociedade Empresária Veste Sul, Indústria e Comércio, no pedido de cautelar. O instrumento convocatório questionado também visava a aquisição de uniformes escolares destinados aos alunos da rede municipal de ensino. Após a manifestação do jurisdicionado, não foram identificadas condutas capazes de inibir ou impedir a participação de empresas no certame, não havendo, portanto, indício de restrição à competitividade, ao menos em linha de princípio. Por essa razão, o vice-presidente, ele indeferiu a tutela provisória requerida, expediu o ofício ao representante para que tomasse ciência da decisão da Corte e encaminhou o feito à distribuição, à livre distribuição. Vossas Excelências referendam essa decisão, que é uma decisão de indeferimento da tutela provisória. Referendo. Está referendada e, por fim, processo 240.040, dígito 5 de 19, outra representação, agora interposta por VR, Tecnologia e Mobilidade Urbana, questionando um edital de concorrência para a concessão do serviço de estacionamento rotativo do município de Três Rios. Nesse processo, antes da apreciação de mérito da representação, verificou-se a necessidade de regularização da peça inicial para fins de complementação dos requisitos de admissibilidade, bem como da análise a ser empreendida pelo corpo instrutivo a respeito do fluxo de caixa estimado e da economicidade da taxa interna de retorno. A decisão adotada em caráter cautelar pelo vice-presidente foi no sentido de diligência interna à Secretaria-Geral de Controle Externo e de expedição de ofício à representante para fins de complementação dos requisitos de admissibilidade da representação no prazo de 5 dias, e dado se Vossas Excelências referendam essa decisão. Todas as decisões adotadas com base no artigo 103, parágrafo 4 do Regimento Interno. Referendo, então está referendada. Na verdade, estão referendadas as 3 decisões adotadas pelo vice-presidente no exercício da presidência. Senhores, dando início agora sim à relatoria dos processos em pauta, eu vou proceder como de praxe a inversão para que possamos conferir preferência aos pedidos de defesa oral que foram formulados e que se encontram pela ordem apresentados aqui sobre a minha mesa. Dessa forma, eu chamo com prioridade o processo 109.124, dígito 1 de 2015, que é uma tomada de contas na SEDAI e que consta da pauta ordinária complementar do conselheiro Cristiano Lacerda Guerra. Foi formulado o pedido de defesa oral por parte da SPIL Serviços Técnicos de Engenharia Limitada. Dessa forma, eu indago se está presente o seu representante ou os seus representantes, que aqui arrolados estão a doutora Alexandra Arueira Salles, doutora Patrícia Guerço Teixeira Delage, doutora Marina Hermeto Correia, doutor Davi Madalon Fraga. Davi, então, eu dou as boas-vindas ao doutor Davi, que então fará uso da palavra representando a SPIL Serviços Técnicos de Engenharia. O conselheiro Cristiano, então, tem a palavra para relatório da matéria. Boa tarde, senhores conselheiros e procurador do Ministério Público Especial. O processo 109.124/2015 trata de 2 recursos de agravo interpostos pelo consórcio Medeiros Darwin e pela sociedade empresária SPIL Serviços Técnicos de Engenharia Limitada, em face de decisão que comunicou o atual diretor-presidente da SEDAI para que se abstenha de realizar qualquer pagamento relacionado aos reajustes indevidos no âmbito dos contratos números 7 de 2011, 5 de 2011 e 6 de 2011, até que haja pronunciamento definitivo quanto ao mérito deste processo. A decisão recorrida foi proferida nos autos de processo que versa sobre o relatório de auditoria governamental extraordinária na modalidade de auditoria de conformidade realizada na SEDAI entre os dias 26 de junho e 18 de dezembro de 2015, tendo por objeto a verificação dos procedimentos adotados pela companhia no que se refere a reajustamentos em contratos de obras e serviços de engenharia. Interpostos agravos,
O conjuntivo sugere conhecimento e não provimento de ambos os recursos, além de comunicação e encaminhamento. O douto Parquet de Contas manifesta-se no mesmo sentido. Em 27 de dezembro de 2019, proferiu decisão monocrática pelo indeferimento da tutela provisória recursal requerida pela sociedade empresária Spio Serviços Técnicos de Engenharia Limitada, que visava a suspensão da determinação cautelar inicialmente mencionada. Este é o relatório. Obrigada, conselheiro Cristiano. Eu vou passar a palavra, então, ao doutor Davi, que falará em nome da Spio Serviços Técnicos de Engenharia. Mas há também, verifiquei em seguida, que foi também formulado um pedido de sustentação oral por parte do doutor Carlos Alberto Laurino, representante do consórcio Medeiros Darby. Você está presente? Também fará uso da palavra? Pretende também fazer uso da palavra? Então, pois não, também duas boas-vindas. Então, com a palavra, o doutor Davi, falando em nome da Spio Serviços Técnicos de Engenharia, e em seguida eu passo com a palavra ao doutor Carlos Alberto Laurino, que falará em nome do consórcio. Muito obrigado, presidente. Boa tarde, senhores conselheiros, boa tarde, excelentíssimo senhor representante do Ministério Público. Represento a Spio Engenharia, uma empresa que, em consórcio com a Dimensional, era parte de um contrato com a SEDAI. No âmbito desse contrato, esse contrato ele foi celebrado pelo prazo de 1 ano, e ao longo dos anos ele foi sendo prorrogado. Na medida em que os anos passavam, ao final de cada ano o contrato era prorrogado. Acontece que no âmbito desse contrato, a cada ano, a cada aniversário da proposta, os reajustamentos devidos não eram pagos. E aqui eu gostaria de enfatizar que me refiro, de fato, a reajustamentos, os reajustes estrito sensu, aquele reajuste devido a cada ano da data da proposta ou da licitação, a depender do que indica o edital de licitação, a cada ano da proposta, que vai ser feito com base no índice inflacionário definido em contrato ou em edital, como determina a lei. Esses reajustes não eram pagos e foram sendo postergados indefinidamente, em que pese ter havido por parte do consórcio requerimentos nesse sentido anualmente para que os reajustes fossem pagos. A ERG, então, a Associação de Empresas de Engenharia do Estado do Rio de Janeiro, na qualidade de representante dessas empresas, porque não era só esse consórcio que eu represento, que tinha um contrato com a SEDAI e que não viu os reajustes serem efetivados ao final de cada ano, ano de aniversário da proposta, mas também outras empresas. A ERG, então, na qualidade de representante dessas empresas que integravam o consórcio com a SEDAI, deu início a uma representação. A representação atual sob o número 110.7571 de 2014. Essa representação que deu origem à tomada de contas que hoje aqui é debatida. Naquela ocasião, a ERG questionou ao tribunal sobre a forma como a SEDAI procedia ao não pagamento dos reajustamentos. Essa representação ela foi analisada pelo corpo instrutivo, que entendeu que não deveria haver o pagamento desses reajustes então requeridos naquela época, naquela ocasião, porque esses reajustes haviam sido requeridos para pagamento de forma retroativa e que, portanto, depois de ter havido celebração de termo aditivo no âmbito desses contratos, esses termos aditivos a que eu me referi que prorrogaram os prazos de vigência contratual a cada ano, em razão da celebração desses termos aditivos teria havido a preclusão do direito ao reajustamento. Assim opinou o corpo instrutivo e essa opinião do corpo instrutivo foi, obviamente, trazida ao plenário. O plenário, então, discordando do posicionamento do corpo instrutivo, entendeu que uma renúncia ao reajustamento deveria ser expressa, que não haveria que se falar em renúncia tácita ao reajustamento, justamente porque o reajustamento é um mecanismo automático, um mecanismo que não depende de discricionariedade administrativa, um mecanismo que independe de solicitação particular, já que previsto em lei, contrato e edital e deve ser pago anualmente a contar da data da proposta apresentada em licitação. Com esse entendimento, o tribunal determinou a SEDAI que resolvesse a questão dos reajustes devidos no âmbito de todos esses contratos, resolvesse de maneira definitiva e encaminhasse ao tribunal a documentação que comprovasse a resolução dessa questão. Bom, assim fez a SEDAI, especificamente em relação ao consórcio Spio Dimensional. A SEDAI, então, celebrou termos de confissão de dívida. Naquela ocasião, as empresas, querendo que a questão fosse finalmente resolvida, uma vez que já estava aí há mais de 6 anos prestando serviços sem ter os valores dos contratos reajustados, do contrato reajustados, concordaram então em receber esses valores em valores históricos, ou seja, sem incidência de juros e correção, que seria devido, uma vez que tratava de pagamentos efetuados com grande atraso, mais de 6 anos de atraso, e concordaram inclusive que esse pagamento fosse feito de modo parcelado. Tudo isso para contribuir com a administração pública, buscar a melhor solução para a questão, para que não precisasse que a questão fosse levada ao Poder Judiciário.
Esses documentos, esses termos de reconhecimento de dívida, e gostaria de ressaltar que o que se reconheceu foi apenas o que seria devido a título 3º, 4º e 5º reajustamento, ou seja, referente ao 3º, 4º e 5º aniversário da proposta ofertada pelo consórcio dimensional SPIL. Esses termos de reconhecimento de dívida foram então submetidos ao Tribunal de Contas, que agora os analisa. Em uma decisão surpreendente, ao menos no âmbito do próprio processo, o tribunal acatou o entendimento anterior que o corpo instrutivo havia trazido e que o próprio plenário havia afastado, no sentido de que teria havido uma preclusão do direito ao pedido de reajuste, porque esse reajuste não havia sido ressalvado no termo aditivo que prorrogou o prazo contratual e porque não teria havido uma expressa solicitação do consórcio nesse sentido. Foram citados acórdãos do Tribunal de Contas da União, que eu quero desde já registrar, que tratam do Instituto da Repactuação e não do Instituto do Reajustamento, que são institutos muito diferentes, e proferiu então essa decisão de natureza cautelar, determinando a SEDAI que se abstivesse de promover os pagamentos remanescentes relacionados nesses termos de confissão de dívida. Bom, eu gostaria, em primeiro lugar, de ressaltar justamente a necessidade de observância do princípio da não surpresa, nesse caso. Veja bem que o tribunal deu uma orientação expressa, em um caso concreto, à SEDAI, dizendo que não haveria que se falar em preclusão nesse caso concreto. Não foi uma hipótese em abstrato a que a SEDAI se apegou, de um julgado em que o tribunal julgou uma tese ou uma hipótese. Ele pegou a determinação indicada para esse caso concreto, para esse contrato. A SEDAI, então, se valendo dessa determinação do tribunal, desse entendimento que dizia que não havia que se falar em preclusão, realizou os pagamentos. O particular, então, recebeu esses pagamentos, confiando na decisão do Tribunal de Contas do Estado, na decisão da própria SEDAI, e vinha recebendo esses pagamentos e contando com o recebimento desses pagamentos em seus recebimentos. De repente, então, sem que tivesse sido ouvido, o consórcio nunca foi chamado nesse processo. Eu entendo que, em se tratando de tomada de conta especial, é natural que o particular seja chamado apenas em fase de tomada de conta especial, mas veja, ele vinha recebendo valores com base numa decisão do próprio tribunal. O tribunal, então, decide mudar o seu entendimento por completo, acatar o entendimento do corpo instrutivo anteriormente afastado pelo plenário, para assim determinar de modo cautelar que a SEDAI se abstivesse de realizar novos pagamentos. Ora, o artigo 24 da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, ele é muito claro ao dizer que quando vai se avaliar um ajuste cujos efeitos já estão sendo produzidos, deve-se levar em consideração as orientações vigentes à época. As orientações vigentes à época eram orientações, repito, não hipótese, mas orientações concretas para este caso, de que a SEDAI deveria realizar o pagamento dos reajustes, porque não haveria que se falar em preclusão. Essas eram as orientações nem gerais, mas específicas na época em que os termos de confissão de dívida foram celebrados. E o que eu quero dizer é que se o tribunal pretende eventualmente mudar o seu entendimento, se o tribunal pretende passar a entender que para reajustes, que foi o que aconteceu nesse caso, deve haver solicitação prévia e expressa do particular, deve haver um termo aditivo que assim formalize, ou uma ressalva que indique a vontade do particular de no futuro cobrar os reajustes, se vai ser isso que o tribunal vai fazer, o que ele tem todo o direito de fazer, apesar de eu discordar desse posicionamento, ele não poderia ter feito para esse caso, por um impedimento legal, por um princípio da não, em obediência ao princípio da não surpresa, em obediência ao princípio do contraditório e da ampla defesa, em obediência ao direito que as partes têm de poder influenciar as decisões. Não estou aqui entrando no mérito sobre o que será a decisão final, se esse valor deve ou não ser devolvido, mas a decisão cautelar que determina que as empresas não mais recebam esses valores, que determina a SEDAI que se abstenha de efetivar os pagamentos, é contra essa decisão o agravo que foi interposto. Então, em nome da não surpresa, preliminarmente, o agravo deve ser provido e a decisão deve ser declarada nula, sob pena de surtir efeitos muito graves e devastadores às empresas. Mas não apenas por isso. Existe uma questão de mérito muito importante, que é a diferenciação entre reajuste e repactuação. A mim me parece que durante a instrução pelo corpo instrutivo houve uma confusão entre os dois institutos, sobre qual dos dois institutos estava se avaliando no caso concreto. De um lado, a gente tem o reajuste, que em si
incide sobre todo o valor contratual, que é devido anualmente por força da Lei 8666 e por força da Lei do Plano Real, que é previsto em contrato, previsto em edital. Me refiro aqui à cláusula 8ª do contrato, item 10.2.4 do edital, com base num índice geral pré-fixado, que tem a única intenção de recompor o equilíbrio econômico-financeiro do contrato no âmbito das variações inflacionárias. Vivemos num país em que a inflação é uma realidade. Muito embora seja uma realidade, muito embora ela seja previsível, suas consequências são incalculáveis. É por isso que existe o Instituto de Reajustamento, para que anualmente aquele prestador de serviço não veja o valor que ele percebe por um mesmo serviço ser corroído pela inflação. E assim ele tenha direito a receber esses valores atualizados, corrigidos, conforme algum índice estabelecido no contrato edital. É disso que estamos falando. Trata-se de um instituto cujo pagamento é automático, prescinde de celebração de termo aditivo, pode se dar por mero apostilamento, conforme a própria lei diz. Dispensa, portanto, uma discricionariedade administrativa e não depende de modo algum de uma provocação do particular. Muito embora, nesse caso concreto, o particular tenha provocado expressamente a administração pública nesse sentido. E não estamos falando de repactuação. Repactuação, ela incide sobre itens específicos de uma planilha contratual, sobre um item específico que teve uma variação frente ao mercado muito abrupta, uma variação não costumeira, uma variação completamente imprevisível, um item apartado, não o valor inteiro do contrato, não uma variação com base no índice pré-fixado, mas um item. Esse sim depende de provocação do particular. O particular que executa o serviço, que compra os insumos dos seus fornecedores, ele vai perceber o impacto da variação desse custo, ele vai provocar a administração pública para indicar, demonstrar, comprovar que aquele custo variou de uma forma imprevisível, ele vai solicitar à administração pública que haja uma repactuação do preço contratual. Não estamos falando de repactuação e sim de reajuste. A importância em distinguir esses dois institutos aqui é que os entendimentos do Tribunal de Contas da União e doutrinários nos quais o corpo instrutivo se baseou para formular o entendimento de que os pagamentos não seriam devidos, dizem respeito à repactuação. O Tribunal de Contas da União diz que, em se tratando de repactuação, caso haja celebração de um termo aditivo posterior ao fato, a repactuação não pode ser retroativa e somente do termo aditivo para frente. O Tribunal de Contas da União diz que deve haver uma ressalva expressa nesse sentido em termo aditivo. O Tribunal de Contas da União diz que isso deve partir do particular, uma provocação do particular e não da administração pública, e por aí vai. Todas as premissas que o corpo instrutivo elencou para deixar de para opinar pelo não pagamento do reajustamento aos particulares, nesse caso, eles estão relacionados única e exclusivamente à repactuação no âmbito do Tribunal de Contas da União, que foi o entendimento no qual o corpo instrutivo se baseou, e não a reajustamento. E são diversos também os entendimentos nesse sentido. Nós trouxemos no agravo pareceres da AGU, trouxemos entendimentos dos tribunais, Tribunal de Justiça de São Paulo, do Distrito Federal, do Superior Tribunal de Justiça, ou seja, é uma questão aparentemente incontroversa no âmbito da doutrina e da jurisprudência, em se tratando de reajustes. Então, muito embora, como eu já havia dito, muito embora prescindível o requerimento do particular para que o reajuste seja pago, o consórcio o fez. Estamos falando de uma proposta de dezembro de 2010 e um contrato celebrado em fevereiro de 2011. A cada ano, no mês de dezembro, o consórcio solicitou o pagamento dos reajustes. Os pagamentos não eram feitos. 2 meses depois, em fevereiro, o prazo do contrato se encerraria. O consórcio precisaria celebrar um termo aditivo de prorrogação de prazo. Veja que antes o reajuste já havia sido solicitado, não pago, mas solicitado. O termo aditivo, então, é celebrado apenas para prorrogar o prazo. E ali não há nenhuma ressalva com relação a reajuste, como não deveria haver. A SEDAI deveria estar pagando reajuste sem que fosse necessária uma provocação por parte do particular, e ainda assim ele fez. Mas nada constou do termo aditivo, de fato, até mesmo porque, veja bem, se estamos falando de um reajustamento que vai ser devido em dezembro de 2011, por exemplo, como poderia o consórcio fazer essa ressalva num termo aditivo celebrado em fevereiro de 2011? Ou de 2012, perdão. Seria impossível, até do ponto de vista lógico, que essa ressalva fosse sempre feita em termos aditivos. E, para finalizar, especificamente nesse caso, além de todo esse contexto jurídico, não há que se falar em dano ao erário. Como eu disse anteriormente, os termos de confissão de dívida celebrados entre SEDAI e consórcio, eles abrangeram 3 períodos de reajustamento, 4º, 5º e 6º reajustamento. O corpo instrutivo, entendendo que o 3º reajustamento era devido,
excluiu a parcela do terceiro reajustamento para fazer o seu cálculo e fez o cálculo de dano ao erário somente relacionados ao quarto, quinto e sexto. Bom, os valores que SEDAI pagou ao consórcio, e esses cálculos estão muito bem demonstrados em memória de cálculo juntada ao agravo, os valores que SEDAI pagou ao consórcio são muito menores do que aqueles que seriam devidos por ocasião apenas do terceiro reajustamento, que o próprio corpo instrutivo entendeu como devido. Ou seja, mantido o entendimento do tribunal, ainda que se mantivesse, não há que se falar em dano ao erário, porque o consórcio deixou de receber as parcelas referentes ao terceiro reajustamento, que SEDAI nunca pagou, e que o próprio corpo instrutivo entendeu que seriam adequadas, que são muito superiores às parcelas referentes ao quarto, quinto e sexto, conforme calculados pelo corpo instrutivo. Por esses motivos, excelências, não há que se falar em perigo de dano ou probabilidade de direito que justifique a manutenção dessa decisão cautelar. Motivo pelo qual, na realidade, se existe é contra o consórcio, que tem deixado de receber esses valores que lhe são devidos já há muitos anos. Motivo pelo qual eu reforço o pedido de provimento do agravo para afastar a decisão que impede os pagamentos ad spio e ad dimensional. Muito obrigado. Cumprimento o doutor Davi pela sustentação oral realizada e passo então a palavra ao representante do consórcio Medeiros Darling, doutor Carlos Alberto Laurino. Senhora Presidente, senhores conselheiros, senhor membro representante do Ministério Público Especial, eu vou procurar ser breve, até aproveitando também aqui muitas das considerações do caro colega que me antecedeu, até porque a situação é análoga, né? Na verdade, é um outro contrato celebrado pela SEDAI com o consórcio Medeiros Darling. O que eu queria, na verdade, é pontuar alguns aspectos que eu acho relevantes, né? E já correndo o risco de ser redundante em muitos aspectos. O presente processo ele decorreu inicialmente de um relatório de auditoria cujo objetivo era avaliar os procedimentos adotados pela SEDAI, notadamente quanto ao procedimento de pagamento de reajuste para esses contratos, incluindo aí o contrato também com a Medeiros Darling. Pois bem, a análise que foi empreendida pelos órgãos técnicos teria constatado um suposto dano horário, né, por conta de pagamentos de reajustes ditos como retroativos indevidos. Né. O conselheiro relator assimilou na íntegra esse entendimento, né, entendimento esse que foi ratificado pelo plenário do TCE em sessão realizada no dia 21 de outubro de 2019, e que determinou, entre outras medidas, a suspensão dos pagamentos dos reajustes pendentes. E eu acho que aí existe, então, a questão principal, que é justamente o objeto do agravo, que é o equívoco em relação a essa suspensão dos pagamentos, além também do equívoco em relação ao reconhecimento, ou à constatação de que haveria um suposto dano erário. Quais os principais aspectos? Né? Meu caro colega já levantou muitos deles, mas eu gostaria de reiterá-los. Primeiro, que o acordo do TCU, que foi utilizado pelo corpo, né, instrutivo, ele não se aplica ao caso. O acórdão traz, inclusive, jurisprudência que fala da repactuação e não do reajuste. Reajuste consiste, como se sabe, no ajustamento dos preços do contrato através da submissão periódica ali, das variações e flutuações de índices pré-determinados. Esses índices, eles são usualmente utilizados, estão ligados à variação de preços e inflação. Sua finalidade, portanto, é adequar os valores contratuais de forma proporcional à nova conjuntura fática e jurídica da execução do contrato. A repactuação, por sua vez, como já foi anteriormente esclarecido, ela constitui uma modalidade especial de reajustamento do contrato, aplicável somente aos contratos, né, de serviços contínuos, que não é o caso aqui. Esse é o primeiro aspecto. Tem um outro aspecto, que não houve também a alegada preclusão do direito do consórcio com a renovação do contrato, tal como foi ali também compreendido pelo órgão técnico, porque enfim, a empresa, no caso o consórcio Medeiros Darling, e isso está demonstrado no agravo do processo, ele sempre cobrou, né, nunca foi omisso em relação, nunca ficou inerte em relação a cobrança desses reajustes. Não houve, portanto, renúncia ao direito de reajuste, porque todas as cláusulas foram ratificadas no termo aditivo de prorrogação de prazo, inclusive as referentes ao reajuste. E, como é dito, a renúncia deve ser expressa, sendo impossível considerar a renúncia tácita.
Além disso, o SEDAI firmou um termo de negociação de reconhecimento de dívida em relação aos reajustes ainda não pagos. Termo este que foi formalizado após tratativas com o próprio consórcio, que ofereceu inclusive descontos à SEDAI. Trata-se de um negócio jurídico, portanto, perfeito, sendo um ato bilateral dentro de um contrato firmado entre as partes, e que, nesse sentido, o TCE não teria competência para sustar esse termo, que ele só poderia ser, a rigor, sustado mediante decretação judicial de sua nulidade. No outro aspecto, o termo da negociação de dívida traduz a situação plenamente constituída, que não pode ser revista por orientação geral concebida posteriormente, de acordo com o artigo 24 da LINDB, como já mencionado anteriormente, e que eu até gostaria de fazer aqui uma menção expressa a ela. Diz o artigo 24, a revisão nas esferas administrativa, controladora ou judicial, quanto à validade de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, cuja produção já se houver completado, levará em conta as orientações gerais da época, sendo vedado que, com base em mudança posterior de orientação geral, se declarem inválidas situações plenamente constituídas. Há ainda mais um outro aspecto. A decisão de suspensão implica em risco tanto a SEDAI quanto ao consórcio. O consórcio porque deixa de receber quantia necessária à subsistência da empresa, e a SEDAI porque posteriormente, e certamente, é muito provável, tenha que pagar pelas atualizações monetárias a serem devidas. Além disso, todos os pareceres exarados pela SEDAI denotam que há fundos boniúros em relação ao direito de receber esses ajustes por parte do consórcio. O película em mora é inexistente à SEDAI, por sua vez. Caso o TCE entenda posteriormente pela irregularidade do pagamento, a medida pode ser facilmente revertida pela determinação de restituição do dinheiro pelo consórcio, o que aqui se cogita apenas a título de argumentação. Diante disso, também aproveitando aqui as considerações trazidas pelo meu caro colega aqui que me antecedeu, a necessidade de provimento de recurso revogando a decisão que entendeu pela suspensão do pagamento dos ajustes devidos no âmbito do contrato 005/2019, bem como quanto à reconsideração da decisão e do entendimento quanto ao suposto dano erário. Obrigado. Igualmente cumprimento o doutor Carlos Alberto Laurino pela sustentação oral, pela defesa e pelos esclarecimentos apresentados, e então devolvo a palavra ao conselheiro relator para que possa proferir seu voto. Presidente, solicito que seja realizada a petição da defesa oral. Pois não? E solicito uma sessão para análise do processo. Pois não, dessa forma, então, eu peço que a Secretaria das Sessões promova a juntada aos autos digitais da transcrição das sustentações orais realizadas na data de hoje e o encaminhamento do feito ao gabinete do conselheiro relator, Cristiano Lacerda Guerre, para reapreciação da matéria à luz dos argumentos e das defesas apresentadas oralmente e havendo, portanto, a suspensão do julgamento para posterior reinclusão em pauta e continuação do julgamento. Agradeço e cumprimento a ambos os patronos mais uma vez. Dando prosseguimento ao atendimento aos pedidos de preferência, chamo então agora a deliberação do processo 207.823, dígito 6 de 2019, que instrumentaliza a prestação de contas de governo do município de Rio Claro e que se encontra na pauta especial do conselheiro Cristiano Lacerda Guerre. Conselheiro Andréia, trata-se do voto número 3. Foi formulado o pedido de defesa oral por parte do senhor José Osmar de Almeida, de forma que o indago, se está presente, a parte interessada ou seu representante aqui indicado é o Dr. Marcelo Superque, procurador-geral do município, e o Dr. Pedro Anísio, controlador-geral também do município. Falará em nome do município, então, Dr. Marcelo, as boas-vindas ao procurador-geral do município de Rio Claro, que fará uso da palavra. Então, dessa forma, eu passo inicialmente a palavra ao conselheiro Cristiano para que possa oferecer o relatório da matéria.
Processo 207.823/6/2019 trata da prestação de contas do governo do município de Rio Claro relativo ao exercício 2018 sob responsabilidade do chefe do Poder Executivo Municipal, o senhor José Osmar de Almeida, encaminhada a esta Corte e submetida à análise com vistas à emissão de parecer prévio, conforme dispõe o inciso 1 do artigo 35 da Constituição Estadual. Após o exame pertinente constitutivo, sugeriu emissão de parecer prévio contrário pelo descumprimento da regra de retorno da despesa com pessoal estabelecida no artigo 23, combinado com o artigo 66 da Lei Complementar Federal 101 de 2000. O Parquet de Contas se manifestou no mesmo sentido, acrescentando ainda uma irregularidade relacionada à gestão previdenciária. Conforme previsto no parágrafo 1º do artigo 45 do Regimento Interno deste Tribunal, proferido decisão monocrática no dia 18 de outubro de 2019, concedendo vista do processo, sendo facultada a apresentação de manifestação escrita por parte do jurisdicionado. O responsável compareceu aos autos e apresentou tempestivamente sua manifestação escrita, a qual deu origem ao documento TCRJ número 1594/2019. Após nova análise, o Constitutivo sugeriu novamente a emissão de parecer prévio contrário, devido às despesas com pessoal registrarem um percentual de 54,16% da RCL, tendo o Poder Executivo desrespeitado o limite de despesa com pessoal estabelecido na LRF desde o primeiro semestre de 2017. O Parquet de Contas se manifestou no mérito no mesmo sentido proposto pelo Constitutivo pela emissão de parecer prévio contrário à aprovação das contas. Contudo, o MPE acrescentou uma irregularidade relacionada à gestão previdenciária, além de 2 ressalvas com as correspondentes determinações, excluiu 3 subitens da comunicação ao prefeito e ainda acrescentou 3 determinações da SGE. Este é o relatório. Obrigada, conselheiro Cristiano. Eu, então, convido o doutor Marcelo, procurador-geral, o doutor Marcelo Suberto, procurador-geral do município de Rio Claro, para subir a tribuna e fazer a sua sustentação oral. Excelentíssima senhora presidente, senhores conselheiros, ilustríssimos conselheiros, ilustres representantes do Ministério Público, claro, colegas, senhoras e senhores. O fato que culminou nesse aumento, gasto pessoal nos últimos anos, está relacionado à receita corrente líquida, com um forte crescimento da folha salarial neste governo, aliado à queda de arrecadação e o que é fruto da nossa recessão econômica. Rio Claro é um município onde não há indústrias, com um pequeno comércio local e que o município vive basicamente da arrecadação de IPTU. Esse cenário de recessão trouxe graves prejuízos. Aliado a essa questão, também tivemos algumas questões inerentes a pessoal, gasto pessoal, por imposição do Ministério Público, por exemplo, contratação de auxiliar de creche, monitor de educação especial, concurso público, dentre outros. Muito bem. Também é necessário ressaltar que os programas federais não se sustentam e que os mesmos são, de certa forma, empurrados ao nosso governo, pelo governo federal, contribuindo para que não haja o enquadramento no limite. Muito bem. O que mais devemos ressaltar aqui nesta defesa é que, muito embora tudo isso seja fato, o município de Rio Claro vem buscando com todos os esforços a redução desse percentual. Inclusive, foram adotadas medidas necessárias pela administração para o enquadramento ao limite de despesa pessoal através de trabalhos realizados, conforme está na defesa escrita, em busca do aumento da arrecadação de receita e a redução de despesas com pessoal, conforme descrito. Em 2018, os trabalhos realizados no município passou o primeiro lugar na arrecadação CM-Verde, aumentando em 30,66% a arrecadação da receita de CM em comparação ao exercício de 2017, correspondendo em valores a 8,5 milhões a mais na arrecadação. Também buscamos o georreferenciamento para o município, onde vai haver um aumento de receita. Adotamos medida para reduzir a despesa com pessoal na faixa de 4,5 milhões, a partir do mês de outubro de 2018, conforme estabelecido na Lei Municipal 909, de 24 de outubro de 2018, que transformou a despesa de
financiamento de déficit técnico autorial, que era registrado de forma incorreta, e também a despesa de encargos patronais, para ser contabilizado de forma correta através de despesa e aporte para o financiamento de déficit autorial, além da redução na realização de horas extras, conforme decreto 2745 de 5 de julho de 2019, e de cargos e comissões. Cumpre registrar que todas as medidas adotadas pela administração pública passou a surtir o efeito a partir do terceiro quadrimestre de 2018, com o êxito esperado a partir do primeiro quadrimestre de 2019. Assim, o município de Rio Claro, o pequeno município de Rio Claro, que geograficamente sofre muito em relação ao fato das indústrias e demais empregadores não procurarem o município pela sua questão justamente que acaba de ressaltar, requer que seja dado provimento à defesa. Muito obrigado. Eu agradeço a presença e cumprimento pela defesa realizada pelo Dr. Marcelo Superbi. Devolvo a palavra ao conselheiro Cristiano para proferir seu voto. Em relação à irregularidade apontada pelo Parquê de Contas sobre o não repasse integral das contribuições patronais e dos servidores ao RPPS e ao RGPS, destaco a regra de transição que tem sido adotada por este plenário, tendo por base a decisão proferida na prestação de contas do governo do município de São Fidélis relativos ao exercício 2017. Assim, não considerarei tais fatos como irregularidade. Sobre a irregularidade decorrente do desrespeito do limite de 54% da RCL para as despesas com pessoal estabelecidos na LRF desde o primeiro semestre de 2017, o jurisdicionado apresentou razões de defesa, alegando que não conseguiu reduzir as despesas de pessoal abaixo do limite devido ao PIB negativo do exercício em virtude da grande crise econômica que assolou o Brasil, que herdou essa situação da gestão anterior e adotou medidas para a redução das despesas com pessoal, que vem reduzindo o percentual da despesa de pessoal em relação à RCL gradativamente e que já reduziu o percentual para abaixo do limite no primeiro quadrimestre de 2019, alcançando o percentual de 53,54%. Em relação à crise econômica, é fato que o Brasil enfrentou uma grande recessão nos anos de 2015 e 2016, com reflexos na arrecadação de todas as esferas dos entes públicos. Contudo, a partir de 2017, a economia saiu da recessão, apesar de ainda apresentar baixo crescimento de 1,06% e 1,12% para os anos de 2017 e 2018, respectivamente. Além disso, a RCL do município no exercício 2018 apresentou um crescimento de 22,88%, portanto, muito superior ao crescimento da economia e longe de caracterizar uma crise de receita no município. Já a alegação de que herdou essa situação da gestão anterior, cabe destacar que o percentual da despesa com o pessoal apurado no terceiro quadrimestre de 2016, o último da gestão anterior, foi de 51,88% e que o desrespeito ao limite máximo de 54% ocorreu no primeiro semestre de 2017, já na gestão do atual prefeito. Em relação às medidas adotadas pela atual gestão para reconduzir o percentual para abaixo do limite, destaco que as despesas de pessoal vêm apresentando um crescimento nominal em todos os relatórios de gestão fiscal entregues pelo município, com exceção do segundo quadrimestre de 2018, conforme demonstrei em meu voto escrito. No período da atual gestão, a despesa com o pessoal cresceu em percentual maior, ou seja, um percentual de 32,89%, do que o crescimento da RCL, que foi um percentual de 27,89%, denotando, portanto, que as medidas adotadas foram insuficientes para a recondução das despesas para abaixo do limite máximo permitido pela RRF. Por fim, a alegação de que o jurisdicionado conseguiu reduzir o percentual para abaixo do limite no primeiro quadrimestre de 2019, que está em 53,54%, não é relevante para a análise das contas do exercício 2018. Além disso, já no segundo quadrimestre de 2019,
o percentual de 54,40% voltou a superar o limite máximo, fato que será objeto de análise na prestação de contas do exercício 2019. Assim, diante do exposto e examinado, me alinho à manifestação da instrução e considerarei como irregularidade o descumprimento do limite máximo de 54% da receita corrente líquida em relação às despesas com pessoal, tendo em vista que o Poder Executivo não logrou reconduzir o percentual de despesa com pessoal em nenhum dos quadrimestres do exercício 2018, estando acima do limite definido na linha B, inciso 3, do artigo 20 da LRF, desde o primeiro semestre de 2017. Em relação aos demais aspectos da prestação de contas, destaco que o resultado orçamentário apresentou um superávit de R$ 2,7 milhões, já excluídos os montantes relativos ao RPPS e à Câmara Municipal. O resultado financeiro apresentou um déficit de R$ 2,96 milhões, o que representa uma redução de 57,33% em relação ao déficit do exercício anterior. Foram respeitados os índices constitucionais e limites referentes a despesas com educação, 29,7%, a aplicação de recursos do Fundeb, 98,21% aplicados em 2018, a aplicação de recursos em ações e serviços públicos de saúde, 26,81%, e demais índices, limites e restrições legais. Diante do exposto examinado do presente processo, manifesto-me parcialmente de acordo com o Constitutivo e com o Ministério Público Especial e voto pela emissão de parecer prévio contrário à aprovação das contas do município de Rio Claro relativas ao exercício 2018 sob responsabilidade do senhor José Osmar de Almeida, com as divergências destacadas em meu voto escrito e as impropriedades, determinações, recomendações e expedição de ofícios nele constantes. Obrigada, conselheiro Cristiano. Conselheira Andréia, como vota? Acompanho o relator. Eu também estou compondo nesta sessão o corpo votante e acompanho o conselheiro relator. De fato, a irregularidade que foi identificada nestes autos, ela me parece insuperável pelas razões que foram muito bem apresentadas pelo conselheiro relator, de maneira que eu também estou aderindo ao voto apresentado por Sua Excelência. Nesse sentido, de forma unânime, o Tribunal delibera pela emissão de parecer prévio contrário à aprovação das contas de governo do município de Rio Claro, relativas a 2018, sob a responsabilidade do prefeito, senhor José Osmar de Almeida, tendo em vista a irregularidade que foi relacionada ao descumprimento dos percentuais relativos a despesas com pessoal e impropriedades elencadas no voto escrito apresentado pelo relator, conselheiro Cristiano Lacerda Guerra. Eu agradeço a presença do representante do município. Obrigado. E dou continuidade, então, às defesas orais, chamando à deliberação o processo 207.887, dígito 2 de 2019, agora a prestação de contas de governo do município de São José do Vale do Rio Preto, que também é da relatoria do conselheiro Cristiano, que se encontra em sua pauta especial, na numeração voto número 2. Foi formulado um pedido de defesa oral por parte do senhor Gilberto Martins Esteves. Eu indago se o interessado está presente ou seu representante. O representante aqui indicado é o Dr. Vanderlei Pereira da Silva, controlador do município. Está presente? Dou as boas-vindas, então, ao Dr. Vanderlei? Não. Dr. Gilberto, prefeito, senhor Gilberto Martins Esteves, dou as boas-vindas ao senhor Gilberto. Uma honra, um prazer tê-lo aqui conosco. O conselheiro Cristiano, então, tem a palavra para o seu relatório. O processo 207.887/2019 trata a prestação de contas do governo do município de São José do Vale do Rio Preto relativo ao exercício 2018, sob responsabilidade do chefe do Poder Executivo Municipal, senhor Gilberto Martins Esteves, encaminhada a esta Corte, submetida à análise com vistas à emissão de parecer prévio. Preliminarmente, o Constitutivo sugeriu a emissão de parecer prévio contrário, devido a duas irregularidades relacionadas ao Fundeb. O Parquê de Contas se manifestou no mesmo sentido, conforme previsto no parágrafo 1º do artigo 45 do regimento interno deste tribunal, proferiu decisão monocrática no dia 18 de outubro de 2019, concedendo vista do processo e facultando ao jurisdicionado a apresentação de defesa. O responsável compareceu aos autos e apresentou tempestivamente sua manifestação escrita, acompanhada de documentação complementar, a qual deu origem ao documento TCRJ número 164-2019. Após nova análise, o Constitutivo considerou elidida a primeira, mas manteve a segunda irregularidade relacionada à utilização de 94,59% dos recursos recebidos do Fundeb em 2018, abaixo do limite de 95% exigido legalmente.
Assim, sugeriu emissão de parecer prévio contrário com impropriedade de determinações e publicações. O Parquê de Contas se manifestou no mérito, no mesmo sentido proposto pelo Corpo Consultivo. Contudo, o MPE acrescentou 2 ressalvas com as correspondentes determinações, excluiu 3 subitens da publicação ao prefeito e ainda acrescentou 3 determinações à SGE. Este é o relatório. Obrigada, conselheiro Cristiano. Então, eu convido o doutor Gilberto Martins Esteves para subir a tribuna e realizar a sua exposição oral. Excelentíssimo conselheiro presidente, doutora Mariana Montebello, excelentíssimo conselheiro relator, doutor Cristiano Lacerda, excelentíssima conselheira, doutora Andréa Martins. Assumimos a Prefeitura de São José do Vale do Rio Preto em janeiro de 2017, se deparando com muitas dificuldades, nada diferente das demais cidades brasileiras, mas com dívidas, folha de pessoal acima de 60% das receitas, frota sucateada, direito de servidores congelados desde 2013, estradas deterioradas, parque de iluminação pública com mais de 40% sem funcionar e tantas outras dificuldades. Encontramos uma lei orçamentária de 60,5 milhões e chegamos ao final de 2017 com arrecadação de 60,2 milhões, um déficit de 300 mil reais. Esse quadro nos assustou na elaboração da proposta de 2018 e reajustamos em apenas 7,9, chegando a 65,2 milhões. Nossa fé era tão menor que a razão que no início de 2018 decretamos a redução dos subsídios do prefeito e do vice em 50% e dos secretários em 20%. Mas no decorrer do ano de 2018, as receitas se comportaram de forma crescente, que chegamos ao final com um superávit financeiro da ordem de 15,47% em relação ao orçado para o ano e 25,15% em relação ao arrecadado em 2017, ano imediatamente anterior. Mas a lei é para ser cumprida em qualquer caso, e nós o fizemos como demonstrado em nossa defesa escrita, porém queremos agora acrescentar argumentos e detalhes que na frieza da letra se perdem ou não se detectam. É uma praxe na Prefeitura de São José estabelecer um calendário de abertura e fechamento dos procedimentos contábeis no ano civil, a fim de dar segurança aos servidores que manuseiam as contas. E em 2018, esse fechamento se deu no dia 28/12, uma sexta-feira, até porque na segunda, dia 31, não havia expediente bancário e nem expediente na Prefeitura. No dia 28 de dezembro, não obstante o susto positivo na entrada de receitas, e aqui faço um parêntese, porque só no mês de dezembro, onde as aulas se encerram entre os dias 10 e 15, houve um ingresso de receitas do Fundeb na ordem de 1,3 milhão de reais, ou seja, 11% do total anual, num mês dedicado ao encerramento das aulas e do orçamento anual. Percentual este maior que a média mensal, que deveria ser de 8,33%. Registro ainda que as receitas gerais cresceram em 15,47% em relação ao orçado para o mesmo ano, e a receita do Fundeb cresceu 23,54%. Por derradeiro, apelo aos nobres conselheiros que considerem que, no dia 28/12, estávamos com o limite do Fundeb rigorosamente em dia, ou seja, 95,49%, mas que no parecer do relator foi considerado o ingresso de receitas do dia 31, segunda-feira, no valor de R$ 125.499,92, o que fez reduzir em 0,9%, e por isso o percentual relatado ficou em 94,59%. Outra afirmação
é que não houve a intenção velada do gestor, no caso nós, em desobedecer qualquer regra, até porque no orçamento de 2018 foram investidos 29,26% em educação, quando a lei determina 25%. E esses 4,26% investidos a mais representam no orçamento de 2018 o valor de R$ 1.866.000. Apelo ainda, por questão de justiça, que seja aplicada a mesma decisão proferida no processo que versa sobre o mesmo assunto e no mesmo exercício, conforme consta da ata da 41ª sessão ordinária deste TCE, realizada no dia 27/11/2019, onde essa nobre corte entendeu, nas contas do município de Araruama, que recursos ingressados na data de 31/12 não compunham a base de cálculo para fins de apuração do limite da Lei 11.494/07, e que o parecer e os votos sejam pela emissão de recomendação e determinação, e não de irregularidade. Muito obrigado. O tribunal que agradece a presença do Dr. Gilberto Martins Esteves, prefeito do município de São José do Vale do Rio Preto, o cumprimento pela sustentação oral realizada. Devolvo a palavra ao conselheiro Cristiano, então, para que possa proferir seu voto. Inicio abordando a irregularidade decorrente da aplicação de 94,59% dos recursos recebidos do Fundeb em 2018. O município não cumpriu o disposto no parágrafo 2º do artigo 21 da Lei Federal número 11.494 de 2007 por apenas 0,41%, o que representa R$ 51.664,69. Em consulta aos extratos bancários do Fundeb, anexado às folhas 783 até as folhas 831, verifica-se que houve depósito no dia 31/12 de 2018 no montante de R$ 125.499,92, como alegado nos esclarecimentos prestados pelo jurisdicionado através do documento TCRJ número 51.164/0 de 2019. Cabe destacar que o dia 31/12 de 2018 não houve expediente bancário. Destaco também que este plenário tem decidido desconsiderar os depósitos na conta do Fundeb realizados no último dia do ano, à luz do artigo 22 da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, que impõe ao intérprete considerações acerca dos obstáculos e dificuldades reais do gestor, como no caso presente. Tal entendimento foi aplicado nas prestações de contas de governo dos municípios de Mendes e Maricá, do exercício 2017, e de Cardoso Moreira, no exercício 2018. Dessa forma, alinho-me ao entendimento colegiado deste plenário e procedi com a apuração do cálculo da aplicação mínima legal dos recursos recebidos do Fundeb pelo município de São José do Vale do Rio Preto, desconsiderando o valor de R$ 125.499,92, depositados no dia 31/12 de 2018, sendo apurado o percentual de 95,49% de aplicação de recursos recebidos do Fundeb no exercício 2018. Assim, posiciono-me em desacordo com o Constitutivo e o Parquê de Contas, tratando esta irregularidade, excepcionalmente, como item de ressalva e determinação em meu voto. Cabe destacar ainda o superávit orçamentário de R$ 8,9 milhões, ressaltando que o município não possui RPPS e o resultado financeiro que apresentou um superávit de R$ 12,2 milhões, o que representa um incremento de 321,26% em relação ao superávit do exercício anterior. Em relação aos demais aspectos da prestação de contas, foram respeitados os índices constitucionais e limites referentes às despesas com pessoal, 45,99%, as despesas com educação, 29,26%, e a aplicação de recursos em ações e serviços públicos de saúde, 39,18%, e demais índices, limites e restrições legais. Diante do exposto examinado no presente processo, manifesto-me em desacordo com o Constitutivo e com o Ministério Público Especial e voto pela emissão de parecer prévio favorável à aprovação das contas do governo do município de São José do Vale do Rio Preto, relativas ao exercício 2018, sob responsabilidade do senhor
Gilberto Martins Esteves, com as divergências destacadas em meu voto escrito e as ressalvas, determinações e recomendações nele constantes. Obrigada, conselheiro Cristiano. Conselheira Andréia, como vota? Acompanho o relator. Eu também estou integrando como votante nesta sessão e adiro ao voto apresentado pelo conselheiro Cristiano, relator da matéria, de maneira que, de forma unânime, o Tribunal delibera pela emissão de parecer prévio favorável à aprovação das contas do município de São José do Vale do Rio Preto, na gestão do senhor Gilberto Martins Esteves, relativo ao exercício 2018. Eu agradeço a presença do senhor prefeito, desejo um excelente retorno ao seu município. Por fim, chama a deliberação o processo 101.825, dígito 9 de 2019, registrando a presença do Dr. Adilson Faria, representante da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras. Esse processo ele é da relatoria do conselheiro Cristiano Lacerda Guerre. Eu indago se o Dr. Adilson Faria pretende fazer uso da palavra, está presente apenas para acompanhar a deliberação do feito. O conselheiro Cristiano, então, tem a palavra para relatório e voto. Processo 101.825-9 de 2019 é o edital de licitação internacional de número 1 de 2019, encaminhado pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro por meio da Secretaria de Obras e Infraestrutura e Obras, objetivando a contratação dos serviços de engenharia para a conclusão das obras de construção da terceira fase do Museu da Imagem e do Som, localizado no bairro de Copacabana, no valor estimado atualizado de R$ 20,9 milhões para o orçamento pleno. Em análise à resposta, observo que o jurisdicionado atendeu integralmente às determinações da decisão plenária anterior, razão pela qual não vislumbro óbices ao conhecimento deste instrumento convocatório. Sendo assim, voto pela ciência ao plenário, conhecimento do edital, determinação e arquivamento. Conselheira Andréia, está de acordo? De acordo. Eu também estou concordando com o voto apresentado pelo conselheiro relator da matéria, de maneira que seu voto está aprovado com conhecimento do instrumento convocatório. Agradeço a presença do representante da Secretaria de Infraestruturas e Obras e desejo um excelente final de tarde. Agora, pela ordem, a conselheira Andréia tem a palavra para a sua palavra. Senhores conselheiros, senhor representante do Ministério Público, aproveito a oportunidade para também desejar um feliz 2020 para a presidente Mariana e procedo a retirada de um processo da pauta de direito sumário, também a retirada de um processo da pauta ordinária complementar. Em pauta especial, eu trago dois processos. São duas prestações de contas de governo municipais relativas ao exercício 2018. A primeira é da Prefeitura Municipal de Japeri. O corpo instrutivo, após a análise das razões de defesa apresentadas, entendeu por afastar as irregularidades relativas à divergência apurada no resultado financeiro da conta Fundeb e o não encaminhamento dos pareceres do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb e do Conselho Municipal de Saúde, sugerindo assim a emissão de parecer prévio favorável. O Ministério Público de Contas também excluiu as referidas irregularidades, mantendo, contudo, sua conclusão pela emissão de parecer prévio contrário em razão da irregularidade relativa às questões previdenciárias. Eu estou de acordo com a conclusão do corpo técnico do parquê em afastar as irregularidades inicialmente apontadas, tendo em vista que, com relação à divergência do Fundeb, a documentação trazida aos autos comprovou o ressarcimento à conta no mesmo montante da divergência apurada. Quanto à ausência dos pareceres, houve o encaminhamento dos mesmos pelo jurisdicionado, nos quais constam a aprovação pela aplicação dos respectivos recursos. Com relação às questões previdenciárias, acompanho o entendimento já afirmado por esta Corte de Contas, quando na análise das contas do governo referente ao exercício 2017. Nesta ocasião, considerando o ineditismo da abordagem, as consequentes irregularidades porventura verificadas, só ensejariam a emissão de parecer prévio contrário a partir das contas do governo do exercício de 2019 a serem encaminhadas a esta Corte em 2020. No mais, considerando que o município cumpriu todos os limites constitucionais e legais, eu apresento voto pela emissão de parecer prévio favorável à aprovação das contas do município de Japeri, exercício 2018, sob a responsabilidade dos senhores
Carlos Moraes Costa e César de Mello, com 20 ressalvas e as respectivas determinações, além de 2 recomendações. É como voto, senhor presidente. Obrigada, conselheira Andréia. Conselheiro Cristiano, como vota? Acompanhe a relatora. Eu também, da mesma forma, acompanho integralmente o voto apresentado pela conselheira Andréia, de maneira que, de forma unânime, o Tribunal delibera pela emissão de parecer prévio favorável à aprovação das contas do município de Japeri no exercício de 2018. A seguir, contas do governo, exercício 2018, da Prefeitura Municipal de Queimados. O corpo instrutivo, após a análise das razões de defesa apresentadas, entendeu por afastar a irregularidade relativa à divergência apurada no resultado financeiro da conta Fundeb, sugerindo assim a emissão de parecer prévio favorável. O Ministério Público de Contas também excluiu a irregularidade relativa à divergência apurada no resultado financeiro da conta Fundeb, mantendo, contudo, a sua conclusão pela emissão de parecer prévio contrário à aprovação das contas, em razão da irregularidade relativa às questões previdenciárias. Eu estou de acordo com a conclusão do corpo técnico e do parquê, no sentido de afastar a irregularidade relativa à divergência apurada do resultado financeiro da conta Fundeb, uma vez que a documentação trazida aos autos comprovou o ressarcimento à referida conta. Com relação às questões previdenciárias, acompanho o entendimento já firmado por esta Corte de Contas, no sentido de verificar as questões previdenciárias a partir do exercício das contas do governo do exercício 2019. Sendo assim, considerando que o município aplicou todos os limites, observou todos os limites constitucionais e legais, eu apresento o voto pela emissão de parecer prévio favorável à aprovação das contas do município de Queimados, sob a responsabilidade do senhor Carlos de França Vilela, com 10 ressalvas e as respectivas determinações, além de 2 recomendações. É como voto. Obrigada, conselheira Andréia. Conselheiro Cristiano. Acompanhe a relatora. Eu também acompanho integralmente o voto apresentado pela conselheira relatora. Dessa forma, de maneira unânime, o Tribunal delibera pela emissão de parecer prévio favorável à aprovação das contas do município de Queimados, relativamente ao exercício 2018, na forma do voto apresentado pela conselheira relatora Andréia Silveira Martins. Em pautas de livro sumário, tramor de processos. Primeiro edital de concorrência pública, número 6 de 2019, formalizado pela Prefeitura Municipal de Duque de Caxias. Em face da constatação de informação sobre a revogação do certame por parte do jurisdicionado, eu voto pela ciência ao plenário e arquivamento. Conselheiro Cristiano vota. Acompanhe a relatora. Eu também acompanho o relator. O voto está aprovado. A seguir, uma representação formulada por sociedade empresária em face de possíveis irregularidades contidas no edital de pregão presencial número 50 de 2019, da Autarquia Municipal de Serviços de Obras de Maricá, Somar. No que tange às irregularidades relacionadas à possível violação à modalidade licitatória, obrigatoriedade de visita técnica e exigências de licenciamento ambiental, considero improcedentes as alegações da representante. Quanto aos questionamentos atinentes à obscuridade na definição do objeto do memorial descritivo, o jurisdicionado afirmou que identificou erros passíveis de alteração, comprometendo-se a reavaliar os referidos itens. Desta forma, eu voto pela ciência ao plenário, perda do objeto, conhecimento, sobrestamento, comunicação e expedição de ofício. Como voto, conselheiro Cristiano. Acompanhe a relatora. Eu também acompanho o relator. O voto está aprovado. A seguir, uma representação formulada por sociedade empresária em face do edital de pregão presencial número 15 de 2019 da Prefeitura Municipal de Cabo Frio. Segundo informações prestadas pelo jurisdicionado, o certame ainda não homologado já ocorreu, tendo uma das empresas participantes se sagrado vencedora. A representante alega que, após a primeira licitação ter sido declarada deserta, o município lançou outro edital para o mesmo objeto, no entanto, com a mesma numeração, além da majoração substancial do valor total do certame em relação ao primeiro ato convocatório. Quanto à não alteração da numeração do edital, concordo com o corpo instrutivo que considerou que a falha não resultou em prejuízos, devendo ser objeto de determinação jurisdicional. Em relação ao valor estimado da licitação, o jurisdicionado esclareceu o equívoco praticado quanto às estimativas realizadas na primeira licitação
e demonstrou que o valor obtido na disputa foi bem próximo à mediana das pontuações realizadas na fase interna do certame. Assim, eu apresento o voto pelo indeferimento da medida cautelar, improcedência da representação, determinação, expedição de ofício e arquivamento. Conselheiro Cristiano está de acordo? De acordo. Eu também acompanho o relator, pode estar aprovado. A seguir, uma representação formulada por pessoa física em face de possíveis irregularidades apontadas no edital de pregão presencial número 44 de 2019, elaborado pela Prefeitura Municipal de Maricá. A impugnação se resume à alegação de possível realização de licitações distintas para a contratação de objetos iguais, fato este que não restou comprovado nos autos. Minha parcial divergência com a instância técnica se cinge no conhecimento da peça, com fundamento no artigo 133, parágrafo 1º da Lei Geral de Licitações e na indicação do endereço de residência por parte do representante. Apresento o voto pela ciência ao plenário, conhecimento, improcedência, expedição de ofício e arquivamento. Conselheiro Cristiano está de acordo? De acordo. Eu acompanho também da mesma forma, o voto está aprovado. Uma representação com pedido de tutela provisória já indeferido, formulada por pessoa jurídica, em face de suposta irregularidade ocorrida na condução do pregão eletrônico número 14 de 2019, da FAETEC. O certame já foi homologado e os lotes adjudicados à vencedora. A alegação do representante é que os parâmetros estabelecidos no edital para a aferição da capacidade técnica operacional dos licitantes foram utilizados para a verificação da comprovação de capacidade técnico-profissional e não se confirmaram. Desta forma, entendo acertada a sugestão instrutiva pela improcedência da representação e voto pelo conhecimento em caso, improcedência, expedição de ofício e arquivamento. Conselheiro Cristiano, Acompanho o relator. eu também acompanho o relator, o voto está aprovado. O edital de pregão eletrônico número 114 de 2019 da Secretaria de Estado de Saúde, visando a aquisição de ambulâncias no valor estimado de 55 milhões. O edital já foi conhecido por esta Corte na última oportunidade em que o feito foi apreciado, tendo retornado por iniciativa do jurisdicionado, que veio informar a realização de aperfeiçoamentos nas especificações técnicas das ambulâncias através de errata. Na medida em que o corpo instrutivo indicou que as modificações não implicaram alterações nos valores unitários da licitação, eu me manifesto de acordo com a sugestão da ciência ao plenário e arquivamento. Conselheiro Cristiano, Acompanho o relator. eu também acompanho o relator, o voto está aprovado. No edital de pregão eletrônico número 58 de 2019, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, cujo objeto é a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio, conservação e similares, no valor estimado de 45 milhões de reais. Tendo em vista o cumprimento dos itens constantes da última comunicação, determinada pelo plenário desta Corte, deve certame ser conhecido com determinações para a publicação de errata e remarcação da data da licitação. O voto é pela ciência ao plenário, conhecimento, determinações e arquivamento. Conselheiro Cristiano está de acordo? Estou de acordo. Também estou de acordo, o voto está aprovado. Por último, nesta pauta, o edital de pregão eletrônico número 1 de 2019, da Secretaria de Estado da Casa Civil e Governança. Na medida em que o ato convocatório ele cumpre todos os requisitos formais eleitos por esta Corte, eu apresento o voto pelo conhecimento e arquivamento. Conselheiro Cristiano, Acompanho o relator. eu também acompanho o relator, o voto está aprovado. Em pauta ordinária complementar, eu trago 3 processos. Primeiramente, são 2 transferências para a reserva remunerada da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Conforme precedentes, apesar de não ter havido atendimento integral à decisão anterior, como última e derradeira oportunidade para saneamento dos autos, eu apresento votos pela comunicação. Conselheiro Cristiano, Acompanho o relator. eu também acompanho o relator, o voto está aprovado. Uma consulta formulada pelo presidente da Câmara Municipal de Itaperuna, com o objetivo de esclarecer dúvida a respeito do entendimento adotado por esta Corte quanto à base de cálculos de triênio de servidor específico. Por tratar a consulta, se tratar a consulta de objeto, o exame de caso concreto, eu apresento o voto pelo não conhecimento, expedição de ofício e arquivamento. Conselheiro Cristiano está de acordo? De acordo. Eu também estou de acordo, voto aprovado.
Em pauta ordinária de informações reservadas, eu trago 4 processos. Primeiro, uma denúncia em face de possíveis irregularidades cometidas em procedimentos de concorrência pública para selecionar a empresa prestadora de serviços de terraplanagem em logradouros. E o apoio às razões de defesa apresentadas pela Comissão Permanente de Licitação, por entender que a previsão de cláusula editalícia relativa à qualificação econômico-financeira era originariamente legal, conforme inclusive o entendimento do Tribunal de Contas da União, sendo certo ainda que o instrumento convocatório não foi elaborado pelos membros da comissão. Ademais, o afastamento da referida cláusula editalícia pela comissão, além de estar em consonância com o ordenamento jurídico e de modo a evitar que a licitação viesse a ser considerada fracassada, não trouxe qualquer prejuízo para o certame, tendo inclusive o ajuste sido celebrado com valor abaixo do estimado para a licitação. Sendo assim, eu apresento o voto pela ciência plenária, procedência parcial, acolhimento das razões de defesa, aplicação de multa, comunicação, determinação e ciência da decisão ao denunciante. Como voto o conselheiro Cristiano, Acompanho o relator. eu igualmente acompanho a relatora, está aprovado o voto. Uma denúncia em razão de supostas irregularidades na contratação de organização social para gerir o hospital municipal. Considerando que o pedido constante da exordial corresponde à solicitação para apuração de irregularidade eventualmente praticada em determinada contratação pública, entendo que a conclusão meritória da denúncia seja pelo seu provimento parcial, em que pese não constar da presente decisão determinação para a realização de auditoria extraordinária no contrato denunciado, a inclusão dos fatos relatados pelo peticionante em bancos de dados corresponde a uma apuração prévia com a possibilidade de realização de futuras auditorias sobre o objeto. Sendo assim, eu apresento o voto pela ciência plenária, cancelamento do certificado de revelia, acolhimento das razões de defesa, procedência parcial, ciência da decisão denunciante e arquivamento. O conselheiro Cristiano está de acordo? De acordo. Eu também estou de acordo, o voto está aprovado. Uma denúncia que narra diversas irregularidades na estrutura dos servidores públicos municipais e por entender que os fatos narrados carecem de provas ou indícios concernentes à existência de irregularidades, eu apresento o voto pelo não conhecimento, tratamento sigiloso, ciência plenária, ciência da decisão denunciante e arquivamento. Como voto o conselheiro Cristiano, Acompanho o relator. eu também acompanho a relatora, o voto está aprovado. Uma denúncia acerca de irregularidades cometidas na condução de concorrência pública e na execução do contrato daí decorrente, em face do não atendimento adequado à decisão anterior, bem como da ausência de esclarecimentos capazes de afastar as irregularidades verificadas, eu voto pela notificação para defesa e comunicação. Conselheiro Cristiano, acompanha? Acompanho. Eu também acompanho, o voto está aprovado. Senhora Presidente, seguindo a minha pauta, agradeço e devolvo a palavra a Vossa Excelência. Obrigada, conselheira Andréia. Eu agora então convido o conselheiro Cristiano a relatar a sua pauta. Inicialmente, solicito a retirada do processo da pauta especial. Pois não? Passando para a pauta especial, relatarei alguns processos. O primeiro deles é um recurso de reconsideração interposto pelo senhor Alcir Fernando Martinazzo contra a decisão que declarou ilegal ato de dispensa de licitação e aplicou multa ao recorrente. Analisando a documentação encaminhada em fase recursal, verifica que o recorrente apresentou nova cópia da publicação do ato, em que é possível verificar o nome do veículo de publicação de forma a suprir uma das irregularidades presentes da decisão recorrida. Nesse sentido, estou reduzindo a multa aplicada de 5.000 para 3.000 FIR. Voto pelo conhecimento, provimento parcial e comunicação. Conselheiro André, está de acordo? De acordo. Eu também acompanho o relator, o voto está aprovado. O processo seguinte, que recebeu o voto número 2, assim como o que vem adiante, que recebeu o voto número 3, já foram relatados no início da sessão. Passo para o processo que recebeu o voto número 4, que é o recurso de revisão interposto pelo Instituto de Previdência dos Servidores de Campos dos Goitacazes, em face de decisão que recusou o registro do ato de aposentadoria e fixação de proventos em nome do senhor Manuel de Souza Gomes. Após exame da peça, verifico que não estão presentes os requisitos de admissibilidade, da tempestividade e cabimento. Dessa forma, voto pela recepção como recurso de revisão, não conhecimento, comunicação e remessa. Conselheiro André, está de acordo? De acordo. Eu também acompanho o relator, o voto está aprovado. Em seguida, recurso de reconsideração interposto pelo senhor Elir Ribeiro Costa Filho
contra a decisão plenária que lhe aplicou multa pelas irregularidades apuradas em sede de auditoria realizada na Secretaria de Estado de Administração Penitenciária. Compulsando os autos, vê-se que não merecem prosperar as alegações recursais, pois não houve falha procedimental deste tribunal quanto aos atos processuais relacionados ao recorrente, eis que observar a legislação aplicável. No que tange às razões complementares ao recurso, verifico que se mostram intempestivas. Assim, voto pelo conhecimento e não provimento do recurso, recepção como razões complementares, não conhecimento e comunicação. Conselheiro André, está de acordo? De acordo. Eu também acompanho o relator, o voto está aprovado. Em seguida, recurso de reconsideração interposto pelo senhor Jorge Henrique da Costa Nunes, em face de decisão que lhe aplicou multa em virtude do não atendimento, sem causa justificada, às solicitações da equipe de auditoria. Após detida análise da presente peça recursal, alinho-me à manifestação do Corpo Sutil no sentido de que o envio dos arquivos relativos à folha de pagamento da Câmara Municipal de Nilópolis do mês de agosto de 2017 não foi concluído com êxito em razão de o jurisdicionário ter deixado de seguir os passos listados no manual do procedimento desse TCE que nós estamos. Portanto, voto pelo conhecimento, não provimento e comunicação. Conselheiro André, está de acordo? De acordo. Eu também acompanho o relator, o voto está aprovado. Recurso de reconsideração interposto pela Fundação Professor Carlos Augusto Bittencourt contra a decisão plenária que declarou irregular a prestação de contas referentes à subvenção social concedida pela Prefeitura de Niterói no exercício de 2013 e imputou o débito à Fundação. No mérito, não assiste razão recorrente, vez que a remuneração de dirigentes não pode ocorrer com recursos públicos sob pena de incorrer em desvio de finalidade. Sendo assim, voto pela ciência ao plenário, conhecimento, não provimento e comunicação. Conselheira Andréia, Estou de acordo. também estou de acordo, o voto está aprovado. Recurso de reconsideração interposto pelo senhor José Renato Fonseca Padilha, em face de decisão plenária que julgou pela irregularidade das contas da entidade Paduano Esporte Clube, imputou débito e aplicou multa ao recorrente. Após exame dos documentos enviados, verifico que o recorrente não caminhou o balancete contábil analítico da entidade beneficiada ou outro demonstrativo contábil para evidenciar o registro do auxílio ou da subvenção e a aplicação dos recursos recebidos, conforme artigo 24, inciso 2 da deliberação TCE-RJ número 296, então em vigor. Nesse sentido, voto pelo conhecimento, não provimento e comunicação. Conselheiro André, quando vota? Acompanho o relator. Eu também acompanho o relator, o voto está aprovado. Recurso de reconsideração interposto pelo Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do município de Japeri contra a decisão plenária que recusou o registro do ato de aposentadoria e fixação de proventos da senhora Ivete da Silva Braga. Observo que a beneficiária foi devidamente cientificada da decisão proferida em 13 de junho de 2018, por meio do qual esta Corte oportunizou a juntada de documentos que atendessem aos questionamentos formulados, garantindo-lhe o direito à ampla defesa e ao contraditório. Cumpre destacar que a legalidade da aposentação do servidor pressupõe a regular investidura em cargo público, o que não foi evidenciado nos autos, vez que a administração não comprovou a legitimidade da reintegração da aposentada, ocorrida 5 anos após a sua demissão a pedido. Diante disso, voto pelo conhecimento, não provimento, comunicação e recomendação. Conselheira Andréia, Estou de acordo. eu também estou de acordo, o voto está aprovado. Em seguida, o processo 23340-2017, que trata de peça recursal apresentada como recurso de revisão pelo senhor Roberto Daniel Campos de Almeida, em face de decisão que lhe aplicou multa pelo não atendimento de decisão plenária. Após análise, verifico que as alegações do jurisdicionado não se enquadram nos requisitos de admissibilidade do pleito revisional previstos nos incisos do artigo 73 da Lei Orgânica deste Tribunal. Portanto, considerando que o recorrente pretende trazer à discussão o mérito da matéria que ainda não transitou em julgado, entendo pela recepção do documento como recurso de reconsideração com fulcro no princípio da fungibilidade. Quanto ao mérito, constata-se que restou evidenciado que os contratos em questão se deram em verdade para o atendimento de situações de caráter permanente e que o excepcional interesse público também não foi demonstrado ao longo da marcha processual. Dessa forma, nos votos de números 11 e 12, voto pela recepção como recurso de reconsideração, conhecimento, não provimento, comunicação, anexação e encaminhamento. Conselheira Andréia,
Acompanhe o relator. Eu também acompanho o relator em ambos os votos que estão então aprovados. Passo para a pauta de rito sumário, na qual relatarei 17 processos. O primeiro deles já foi relatado no início da sessão. Em seguida, a concorrência pública número 22 de 2019, encaminhada pela SOMAR, cujo objeto é a construção e instalação de arrecife artificial multifuncional móvel entre as ruas 1 e 5, na praia da Barra de Maricá, no valor estimado de R$ 41,4 milhões. Alinho-me à instrução promovida pelo corpo técnico, que conclui pelo atendimento parcial à decisão plenária anterior, razão pela qual voto pela comunicação e ciência. Conselheira Andréia? Acompanhe o relator. Eu também acompanho, está aprovado o voto. Em seguida, representação interposta pela sociedade empresária Sertec, em face de supostas irregularidades cometidas pela Prefeitura de Campo dos Goitacazes no pregão presencial número 1 de 2019, cujo objeto é o registro de preços para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento e plantio de palmeiras, árvores, gramas e plantas ornamentais, no valor estimado de R$ 4 milhões. O jurisdicionário encaminhou documentação acerca da revogação do certame. Assim, voto pela ciência plenária, determinação, expedição de ofício e arquivamento. Como vota, conselheira Andréia? Com o relator. Eu também acompanho o relator, está aprovado. Em seguida, representação interposta pela empresa DECLink Desenvolvimento e Consultoria de Informática Limitada, em face de supostas irregularidades cometidas pela Prefeitura de Mangaratiba no pregão presencial número 61 de 2019, tendo por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de tecnologia da informação, no valor estimado de R$ 417.384. No mérito, concluo pela procedência parcial da representação, na medida em que a inclusão da impugnada exigência de apresentação de licença emitida pela Vigilância Sanitária como condição de habilitação ao certame restringiu a competitividade, pois não guarda relação com o objeto a ser contratado. No entanto, considerando que o certame foi realizado, tornou-se inviável promover retificações no edital combatido. Nesse sentido, deve o gestor ser chamado a apresentar suas razões de defesa quanto às irregularidades detectadas, bem como deve ser chamada aos autos a sociedade empresária vencedora do certame, posto que os vícios existentes podem gerar a anulação do instrumento convocatório. Dessa forma, voto pela ciência ao plenário, conhecimento, procedência parcial, notificação, comunicação, determinação, expedição, ciência e expedição de ofício. Como vota, conselheira Andréia? Com o relator. Aprovado. Eu também acompanho o relator, o voto está aprovado. Concorrência pública número 4 de 2019, encaminhada pela Empresa Municipal de Limpeza Urbana de Nova Iguaçu, cujo objeto é a prestação de serviços de coleta, remoção e transporte de resíduos sólidos urbanos, no valor estimado de R$ 90,1 milhões. Após detido o exame dos autos, alinho-me à análise expedida pelo Constitutivo quanto à necessidade de expedir comunicação ao gestor para que complemente a documentação necessária ao exame conclusivo do edital e promova os devidos ajustes. Sendo assim, voto pela comunicação e ciência. Como vota, conselheira Andréia? Com o relator. Eu também acompanho o relator, o voto está aprovado. Em seguida, representação interposta pela empresa Sanério Construções Limitada em recuperação judicial em face de supostas irregularidades praticadas pela Prefeitura de Niterói e pela pregoeira responsável pela condução do pregão presencial número 37 de 2019, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços comuns de engenharia civil e agronômica para a execução dos projetos de paisagismo e de construção na implantação da nova cobertura vegetal e banheiros no Parque Prefeito Ferraz, Campo de São Bento. Em consulta à página eletrônica da municipalidade, o Corpo Executivo identificou a divulgação da revogação do edital combatido, o que caracteriza a perda do objeto da representação em questão. Nesse sentido, voto pelo conhecimento, ciência ao plenário, perda do objeto, expedição de ofício e anexação. Conselheira Andréia? Acompanhe o relator. Eu também acompanho o relator, o voto está aprovado. Expedição de concorrência pública número 11 de 2019, encaminhada pela Prefeitura de Maricá, tendo por objeto a execução de obras de sistemas de drenagem de águas pluviais e urbanização, com fornecimento de material, mão de obra e equipamentos, no valor total estimado atualizado para R$ 24,2 milhões. Observo que o jurisdicionário encaminhou informações e esclarecimentos, persistindo inconsistências relativas aos quantitativos estimados na planilha orçamentária,
Voto pela notificação para a defesa. Conselheira André, está de acordo? De acordo. Eu também estou de acordo. O voto está aprovado. Agora o pregão eletrônico número 32/2019, encaminhado pelo Instituto Vital Brasil, que tem por objeto a contratação de empresas especializadas na prestação de serviços de apoio técnico, científico e operacional à gestão para a melhoria e qualidade do atendimento às demandas do referido Instituto, no valor estimado revisado de R$ 14,2 milhões. O jurisdicionado deve ser chamado aos autos para apresentar razões de defesa por ter elaborado o edital de licitação, apesar da vedação legal de não poderem ser executados de forma indireta serviços que pertençam às categorias funcionais abrangidas pelo plano de cargos e salários do Instituto Vital Brasil. Portanto, voto pela notificação. Conselheira Andréia, Acompanho o relator. eu também acompanho o relator. O voto está aprovado. Concorrência Pública número 3/2019, encaminhada pela Prefeitura de Duque de Caxias, tendo por objeto a implantação de obras de canalização do canal Caboclos, do Rio São João de Meriti e da Avenida Doutor Manuel Teles, no valor estimado atualizado de R$ 27,6 milhões. O responsável prestou esclarecimentos satisfatórios, bem como encaminhou elementos capazes de atender grande parte dos itens da comunicação anterior, razão pela qual acolho as razões de defesa. Em prosseguimento, ressalto que deve ser justificada a alteração promovida pelo jurisdicionado na especificação de determinados itens previstos na planilha orçamentária. Dessa forma, voto pelo acolhimento das razões de defesa e comunicação. Conselheira Andréia, como vota? Acompanho o relator. Eu também acompanho o relator. Voto aprovado. Agora, a representação interposta pela pessoa jurídica Atmosfera, Gestão e Higienização de Têxteis S.A., em face de supostos vícios no pregão presencial 351/2019, formalizado pela UERJ. O referido edital tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de higienização de roupas hospitalares processadas para atender a seção de rouparia do Hospital Universitário Pedro Ernesto. Após o exame da peça inicial, observo que não foi endereçada a este tribunal, tampouco contém pedido expresso dirigido a esta Corte de Contas, possuindo como destinatário dos argumentos o pregoeiro da UERJ. Diante disso, não foram cumpridos os requisitos de admissibilidade previstos no artigo 58 do Regimento Interno deste tribunal. Assim, voto pelo não conhecimento, expedição de ofício e arquivamento. Conselheira Andréia, Acompanho o relator. eu também acompanho o relator. O voto está aprovado. Em seguida, conjunto de duas representações contra supostas irregularidades cometidas pela Prefeitura de Quissamã na tomada de preços número 4 de 2019, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para o fornecimento de material e de mão de obra para a execução de serviços de apoio técnico administrativo junto ao setor de projetos e fiscalização de obras públicas do município, no valor estimado de R$ 1,9 milhões. O jurisdicionado encaminhou elementos pertinentes à comprovação da publicação do ato de revogação do edital. Dessa forma, nos processos de números 11 e 12 desta pauta, voto pela ciência ao plenário, expedição de ofício e arquivamento. Como vota a conselheira Andréia? Com o relator. Eu também acompanho o relator. O voto está aprovado. Agora, a representação interposta pela sociedade empresária Diamond Comércio de Materiais para a Construção e Serviços, EIRELI, em face de supostas irregularidades cometidas pela Prefeitura de Rio Bonito no pregão presencial número 59/2019, que tem por objeto a contratação de empresa especializada em gestão de sistemas de iluminação pública no valor estimado de R$ 1,4 milhões. Procedem, em parte, os questionamentos da representante, pois a exigência impugnada produz efeito direto de restrição da competitividade e não encontra respaldo no artigo 30 da Lei de Licitações. Desta forma, estou pedindo determinação ao jurisdicionado para que não inabilite nenhuma empresa participante pela ausência da certificação de acervo técnico, uma vez que o documento somente pode ser emitido em nome dos profissionais e não de pessoas jurídicas. Voto pela ciência ao plenário, procedência parcial, determinação, expedição de ofício e arquivamento. Conselheira Andréia, está de acordo? De acordo. Eu também estou de acordo. Voto aprovado. Agora, pregão presencial número 65/2019, encaminhado pelo Fundo Municipal de Saúde de Macaé, cujo objeto é a prestação de serviços contínuos de alimentação e nutrição com aquisição e armazenamento de insumos elaborados
elaboração e distribuição de alimentação no valor revisado e estimado de R$ 10,4 milhões. Verifico que o jurisdicionado promoveu a atualização do orçamento estimado de junho de 2018 para dezembro de 2019, retificou itens do edital em questão e marcou a data do certame com a prévia divulgação das alterações em sua página oficial e nos veículos oficiais e de grande circulação local. Contudo, como bem destacou o corpo técnico, inexiste óbice à continuidade da licitação. Dessa forma, voto pela ciência ao plenário e retorno ao arquivo. Conselheira Andréia? Acompanho o relator. Eu também acompanho o relator, o voto está aprovado. Em seguida, representação interposta pela sociedade empresária RD Silva Serviços de Construções Eireli, empresa, em face de supostas irregularidades cometidas pela Prefeitura de Silva Jardim no pregão presencial número 26 de 2019, cujo objeto é o registro de preços para a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de equipamentos com combustível, motoristas e operadores habilitados, no valor estimado de R$ 4,8 milhões, tendo sido a licitação revogada e o edital republicado. No mérito, procedem, em parte, os argumentos da representante, considerando que os vícios apontados no edital combatido que poderiam restringir a competitividade do certame já foram excluídos do instrumento convocatório. Entretanto, entendo que o jurisdicionado deva adequar a metodologia do julgamento da licitação ao previsto na Lei do Pregão, conforme disposto na Lei 4.520 de 2002, em seu artigo 4º, incisos 8 e 9. Portanto, voto pela procedência parcial, acolhimento da defesa, comunicação e expedição de ofício. Como vota a conselheira Andréia? Com o relator. Eu também acompanho o relator, o voto está aprovado. A seguir, concorrência pública número 21 de 2019, caminhada pela Autarquia Municipal de Serviços de Obras de Maricá, ASOMAR, cujo objeto é a construção e instalação de arrecife artificial multifuncional móvel, no valor estimado de R$ 32 milhões. O jurisdicionado apresentou elementos relativos à comprovação da divulgação da revogação do certame no sítio eletrônico oficial, em conformidade com o artigo 8º da Lei de Acesso à Informação. Sendo assim, voto pela ciência ao plenário e arquivamento. Conselheira Andréia, está de acordo? De acordo. Também estou de acordo, aprovado. Encerrando esta pauta de sumário, trago a concorrência pública número 93 de 2019, encaminhada pelo Fundo Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, tendo por objeto a execução da obra de reforma do foyer e plenário do órgão especial, hall dos elevadores e áreas técnicas da lâmina 1, nas salas de sessão da lâmina 3, do Complexo do Poder Judiciário, pelo prazo de execução de 270 dias, no valor estimado de R$ 10,7 milhões. Em resposta à última decisão plenária, o gestor encaminhou elementos capazes de suprir grande parte dos itens questionados por esta Corte de Contas. Não obstante, ainda está pendente de saneamento o item 5 da comunicação expedida anteriormente. Isto porque, como bem destacou o corpo técnico, embora o pagamento pelo serviço extraordinário ou a adoção do banco de horas seja a decisão da futura contratada, deve o orçamentista considerar na decisão dos encargos sociais as obrigações e possibilidades estabelecidas pela legislação. Em outras palavras, existindo duas possibilidades de estimar o pagamento pelo serviço extraordinário, deve o responsável optar por aquela que conduza ao menor valor, de forma a garantir a adequada economicidade da estimativa. Desta forma, deve ser excluído do cálculo dos encargos sociais sobre a mão de obra a previsão de horário extraordinário aos sábados ou justificada a impossibilidade de adoção de bancos de horas previsto no artigo 59 da CLT e cláusula 37ª da Convenção Coletiva de Trabalho dos Trabalhadores na indústria da construção civil do plano da CNTI, com abrangência territorial no Rio de Janeiro. Diante do exposto, manifesto de acordo com o Corpo Executivo e o Ministério Público Especial e voto pela comunicação. Conselheira Andréia? Acompanho o relator. Eu também acompanho o relator, o voto está aprovado. Passo para a pauta ordinária, na qual anotarei 4 processos. Contudo, eu não vejo destaque nos votos desta pauta, a razão pela qual solicito a votação em conjunto. Pois não. Conselheira Andréia, tem alguma objeção, alguma anotação? Pedidos de vista? Não, estou de acordo com os quatro. Eu também estou de acordo com os 4, de forma que estão todos aprovados.
Passo para a pauta ordinária complementar, na qual relatarei 5 processos. O primeiro deles é uma consulta formulada pelo presidente do Instituto de Benefícios e Assistência aos Servidores Municipais de Cabo Frio a respeito da convalidação de irregularidades relativas a concurso público, acumulação de cargos e averbação de tempo de serviço, com base na prescrição administrativa e no princípio da segurança jurídica. Discordo do entendimento manifestado nestes autos no sentido de que estariam satisfeitos os pressupostos de admissibilidade da consulta com o seu decorrente conhecimento. Assim, me posiciono por constatar que as dúvidas suscitadas referem-se à aplicação de entendimento jurídico que não se relacionam ao cumprimento de dispositivos legais e regulamentares, conforme previsto no artigo 3º da Deliberação 276 de 2017. Alinho-me ao fio condutor das decisões proferidas por esta Corte no que diz respeito ao princípio da segurança jurídica, o qual, dada a complexidade de sua natureza, não pode ser conceituado de forma absoluta, mas observado no contexto peculiar do caso concreto. Portanto, considero que as situações singulares delineadas pelo consulente impedem o pré-julgamento da tese, uma vez que a prescrição administrativa e a segurança jurídica funcionam como exceção à regra, que é a lei, e demandam exame com critérios particulares e proporcionais ao ato administrativo. Do contrário, o tribunal estaria decidindo com um nível inadequado de informação e sem conhecer todos os aspectos envolvidos, expondo-se ao erro e à instabilidade. Por essas razões, meu voto é pelo não conhecimento da consulta, pela expedição de ofício ao consulente, pela expedição de ofício ao prefeito do município de Cabo Frio, que formulou questões idênticas na consulta objeto do processo 210.500-9 de 2019, que está em apenso, e pelo arquivamento do feito. Conselheira Andréia, como vota? Acompanho o relator. Eu também acompanho o relator. O voto está aprovado. O processo seguinte é a consulta encaminhada pelo prefeito do município de Cabo Frio, que é análoga à consulta anteriormente relatada, objeto do voto 1 desta mesma pauta, a razão pela qual, nesse processo que recebeu o voto número 2, meu voto é pela apensação do presente feito ao aludido processo. Pois não, conselheira Andréia, está de acordo com a pensação? De acordo. Eu também acompanho o relator. Está aprovado o voto. Passo para o processo que recebeu o voto número 3 da pauta, que é um recurso de agravo interposto pelo senhor Maurício Passos, contra a decisão monocrática que não conheceu recurso de reconsideração interposto nos autos do termo de ajuste de contas número 131 de 2011, celebrado entre o Estado do Rio de Janeiro por intermédio da Secretaria de Estado de Saúde e o Centro de Cirurgia da Mão de Botafogo, cujo objeto é o reconhecimento da prestação de serviços referente à cirurgia de reimplante no valor de R$ 91.524,69. Em análise à peça recursal, constata a ausência do requisito de cabimento, uma vez que o agravante não apresenta argumento tendente a demonstrar a incorreção da decisão monocrática de 19 de novembro de 2019 e apenas reitera a tese de prescrição da pretensão punitiva desta Corte de Contas, limitando-se a repetir matéria já devidamente abordada pelo ilustre conselheiro relator. Assim, voto pelo não conhecimento, comunicação e retorno. Como vota a conselheira Andréia? Com o relator. Eu também acompanho o relator. Aprovado o voto. O processo que recebeu o voto número 4 já foi relatado no início da sessão. Passo, então, para o último processo dessa pauta, que recebeu o voto número 5, que é a consulta formulada por vereador e encaminhada pelo presidente da Câmara Municipal acerca da legalidade de projeto de lei que altera a disposição dos recursos humanos daquela administração municipal e sua repercussão na lei de responsabilidade fiscal. Observo que, de fato, estão ausentes os requisitos de admissibilidade da presente consulta, especialmente porque a matéria versada no projeto de lei, embora envolva tema afeto à competência desta Corte, não tem eficácia no mundo jurídico, razão pela qual não se pode cogitar sobre os aspectos de sua aplicabilidade. Assim, meu voto é pelo não conhecimento, expedição de ofício ao consulente e arquivamento. Conselheira Andréia? Acompanho o relator. Eu também acompanho o relator. O voto está aprovado. Passo para a pauta ordinária de informações reservadas, na qual faltaria apenas um processo. Trata-se de denúncia apresentada por cidadão, cuja qualificação consta nos autos, acerca de supostas irregularidades cometidas em 2 órgãos distintos. No município de Pinheiral, relativamente a concurso público, e na Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, sobre a aplicação do teto remuneratório.
A denúncia já obteve decisão preliminar desta Corte pelo conhecimento em sessão de 24 de julho de 2019, na qual também foi aprovada a comunicação para o responsável pelo controle interno da Defensoria Pública oferecesse dados complementares. Assim, ante as informações oferecidas e o regular pronunciamento das instâncias instrutivas, passo ao exame de mérito. Em primeiro lugar, quanto à questão do concurso público no município de Pinheiral, considero pertinente a sugestão de não procedência, na medida em que as alegadas incorreções na estrutura da Procuradoria Municipal não restaram comprovadas. Além do mais, conforme mencionei em meu relatório, por ocasião da decisão anterior, ficou estabelecido que a esfera própria para qualquer pronunciamento sobre a matéria seria o processo 211.840/4/2019, ora em apenso, que é relativo à edital de concurso público e objeto de minha pauta ordinária desta sessão. Já no que concerne a aplicação do teto remuneratório no âmbito da Defensoria Pública, divirjo da manifestação do corpo técnico que propõe o sobrestamento até o pronunciamento final do STF no recurso extraordinário número 1026671, o qual está voltado à aplicação do limite remuneratório dos servidores públicos, previsto no inciso 11 do artigo 37 da Constituição Federal. Isto porque, no meu entendimento, a decisão de mérito pode ser prolatada neste caso, independente da solução a ser adotada pelo STF, pois a presente denúncia visa apurar tão somente a legitimidade da rotina aplicável à folha de pagamento da Defensoria Pública. Ou seja, o objeto de apuração é o fundamento do ato de gestão do Defensor Público Geral e não o macro tema relativo à aplicação do limite remuneratório dos servidores públicos em série constitucional. E tal ato configura-se, a meu ver, válido e eficaz, visto que praticado por autoridade competente, motivado e de acordo com os requisitos procedimentais aplicáveis, com finalidade, causa e formalização perfeitamente comprovadas. Vale consignar que a implementação do teto no valor do subsídio mensal dos ministros do Supremo Tribunal Federal ocorreu em 2013 por ordem do governador do Estado, cumprida pela então Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, por força de decisão em processo administrativo devidamente publicado. Diante disso, reputo desnecessário o sobrestamento do feito, uma vez que há elementos para o adequado exame quanto à aplicação do teto remuneratório aos defensores públicos, de modo a fundamentar de pronto a decisão de mérito pela não procedência também desta parte da denúncia. Assim, o meu voto é pela não procedência da denúncia, pela expedição de ofício ao denunciante, pela desapensação do processo 211.840-4/2019 e pelo arquivamento. Conselheira Andréia? Acompanho o relator. Eu também acompanho o relator, cujo voto então está aprovado. Encerro a relatoria, agradeço a oportunidade, vou falar a Vossa Excelência. Obrigada, conselheiro Cristiano. Eu passo então a relatar a minha pauta desta sessão, iniciando com uma continuação de julgamento, em que trago a análise de uma tomada de contas especial realizada na Prefeitura Municipal de Volta Redonda. A temática versada nesse processo diz respeito à consumação da prescrição da pretensão punitiva e seus efeitos de maneira mais específica em relação à esfera eleitoral. Esse processo, ele é na realidade da minha relatoria e foi objeto de um pedido de vista por parte do conselheiro Rodrigo Melo do Nascimento, que ofereceu um voto revisor. E à luz das considerações trazidas pelo revisor, eu reformulei o voto que havia apresentado anteriormente, e é esse voto, então, reformulado que eu estou trazendo nesta oportunidade. Dessa forma, como há uma revisão por parte do conselheiro Rodrigo Melo do Nascimento, eu peço que a Secretaria das Sessões proceda ao encaminhamento dos autos ao gabinete de Sua Excelência, uma vez que não há possibilidade de se deliberar a seu respeito nesta sessão, para que possamos aguardar o seu posicionamento. Então, eu apenas trouxe para a ciência de Vossas Excelências e para que, posteriormente, o conselheiro Rodrigo possa dar prosseguimento à deliberação. Em seguida, em pauta
voto especial, eu trago um processo, que é uma prestação de contas de ordenador de despesa na Prefeitura Municipal de Rio Claro, abrangendo o exercício de 2011. Eu estou oferecendo um voto parcialmente de acordo com o corpo instrutivo e também parcialmente acompanhando o Ministério Público de Contas pela emissão de parecer prévio favorável com ressalva de determinação, isso em relação às contas do gestor prefeito municipal, e em relação às contas do tesoureiro, eu voto pelo julgamento pela regularidade das contas, computação plena e posteriormente posterior arquivamento do feito. Indago se há alguma divergência quanto a esse voto. Sem divergência. Está aprovado. E por fim, pauta ordinária complementar, eu trago um processo que é um relatório de inspeção ordinária realizada na Prefeitura Municipal de Teresópolis. O meu voto, eu vou apresentá-lo pela ementa e desde já antecipo que a matéria versada neste processo é exatamente a mesma que, e o voto que apresento, ele se fundamenta na mesma tese, é relacionado ao primeiro processo da minha pauta, que está em continuação do julgamento. Então, apenas para que Vossas Excelências possam ter atenção em relação à matéria, uma matéria bastante controvertida, em que há uma posição divergente já manifestada pelo conselheiro Rodrigo Melo do Nascimento. É um relatório de inspeção especial, convertida em tomada de contas especial, pagamentos irregulares a agentes públicos, ausência de recolhimento das importâncias devidas, julgamento meritório, prescrição da pretensão punitiva e irregularidade das contas. E, no entanto, embora o tribunal esteja, e o meu voto é nesse sentido, julgando as contas irregulares, eu faço aqui uma expressa menção à extinção da punibilidade no âmbito da jurisdição de contas, com condenação em débito dos responsáveis e determinação à CPR para fins de manifestação expressa dessa extinção da punibilidade no âmbito da jurisdição de contas, quando da elaboração de uma futura lista de gestores com contas julgadas irregulares a serem encaminhada à Justiça Eleitoral. O meu voto, portanto, é por irregularidade das contas com essa declaração de extinção da punibilidade no âmbito da jurisdição de contas, por reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do tribunal, condenação em débito, porque aí aqui diz respeito à pretensão de ressarcimento, e que nos filiamos ao entendimento de que se trata de, à luz do artigo 37, parágrafo 5º da Constituição da República, pretensão imprescritível e determinação à CPR. Há alguma divergência? Senhora conselheira, peço apenas, mas eu vou solicitar a vista. Vista, então, concedida à conselheira Andréia Siqueira Martins, registrando que realmente o tema ele suscita divergência, ele suscita entendimentos divergentes. Eu, inclusive, trago aqui e estou me filiando, na verdade, apenas para fins de esclarecimento, estou me filiando a uma posição que não foi unânime, bastante discutida no âmbito do Tribunal Superior Eleitoral, quanto à repercussão da prescrição realizada, da prescrição ocorrida no julgamento do Tribunal de Contas, do TCU, salvo engano, não, era do Tribunal de Contas Estadual, em relação à jurisdição eleitoral. O precedente que trago do TSE, ao qual o Felipe fundamentou, na verdade, toda a exposição que faço e a tese que acabo defendendo no meu voto, até para fins de lealdade processual aqui, é importante frisar que essa decisão, no âmbito do TSE, ela foi bastante discutida, foi adotada por maioria de votos, não foi um posicionamento unânime, de maneira que há o posicionamento do conselheiro Rodrigo, que é majoritário no âmbito do TCU, há esse posicionamento, enfim, realmente é um tema em relação ao qual nós devemos nos debruçar e tomar uma posição mais madura possível sobre a matéria. Então, agradeço desde logo a vista solicitada pela conselheira Andréia. Bom, senhores conselheiros, eu não tenho mais nenhum processo a relatar na sessão de hoje, de forma que nada mais, então, havendo a ser tratado nessa sessão, nem tampouco a ser deliberado, eu a declaro encerrada. Agradeço a presença de Vossas Excelências e de todos
aqueles que estavam acompanhando a sessão.